Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quando falamos de cura, muitos pensam imediatamente no corpo, mas a palavra de Deus vai além. Fala de uma cura integral, espírito, alma e corpo. Talvez você esteja aqui porque enfrenta uma doença física, um diagnóstico médico que te abalou, ou talvez esteja vivendo aprisionado em dores emocionais, feridas que ninguém vê, mas que te consomem por dentro. Quero te lembrar de algo poderoso. A Bíblia declara que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías 53, 4 a 5. Ele já conquistou na cruz a vitória pela sua saúde. Mas por que então muitas vezes não vemos essa cura se manifestando? Por que há pessoas que oram, pedem, choram, mas continuam vivendo enfermas no corpo e na alma? A resposta está justamente no que Paulo ensina em Romanos 12, 2, a renovação da mente. Para tomar posse da cura, não basta apenas pedir, é preciso transformar a forma de pensar. Enquanto a sua mente estiver condicionada ao medo, à dúvida, ao diagnóstico humano, você ficará limitado. Mas quando você ousa crer na palavra de Deus acima das circunstâncias, algo sobrenatural começa a acontecer. Jesus disse em Marcos 11, 24, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Veja, ele não disse, peça e talvez um dia aconteça. Ele disse, creia que já recebeu. Isso é fé, isso é renovação da mente. Quantas vezes você já orou pedindo a cura, mas dentro de você uma voz dizia, não vai acontecer, isso é impossível. O médico disse que não tem jeito. É justamente aí que a batalha acontece, na sua mente. O diabo sabe que, se ele prender seus pensamentos em incredulidade, você nunca experimentará a cura que já foi conquistada por Cristo. Por isso, o chamado hoje é para você ousar crer. Não apenas orar, mas transformar a sua mente pela palavra. Declare todos os dias, eu já sou curado em Cristo. Minha saúde é uma herança da cruz. A enfermidade não tem poder sobre mim. Quero que você imagine agora Jesus na cruz, sendo ferido, sangrando, carregando as dores. Cada chicotada que ele levou foi para que você fosse sarado. Isso não é simbólico, isso é realidade espiritual. Mas para experimentar essa realidade, sua mente precisa ser treinada para crer, mesmo quando o corpo ainda sente dor. E aqui eu falo diretamente com você. Não aceite viver conformado com a doença. Não aceite o diagnóstico como sentença final. Não aceite viver uma vida limitada pela enfermidade. Não vos conformeis com este mundo. O mundo diz que é incurável. O mundo diz que não há saída. Mas a palavra diz que em Cristo há vitória. Ore comigo agora. Senhor, eu rejeito toda voz de incredulidade na minha mente. Eu creio que Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu decido renovar meus pensamentos e alinhar minha fé à tua palavra. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e que a doença não tem lugar em mim. Pela fé, tomo posse da cura que foi conquistada na cruz. Em nome de Jesus, amém. Se você crê nessa oração e deseja tomar posse da cura, escreva aqui nos comentários, eu creio na cura, e deixe também o seu nome para que possamos orar juntos por você. Quero que você reflita comigo sobre algo muito importante. A fé não é apenas um sentimento, é uma decisão. Muitas pessoas esperam sentir fé, como se fosse uma emoção que vem do nada. Mas a fé é construída pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que, se você deseja realmente experimentar cura, precisa começar a alimentar sua mente. Se você passa mais tempo ouvindo o diagnóstico dos médicos do que declarando o que Deus já falou, sua mente ficará mais inclinada para o medo do que para a fé. Não estou dizendo que você deve ignorar os médicos.
Deus usa a medicina e muitos já foram curados através dela. Mas estou dizendo que você não pode permitir que a última palavra venha do homem. A última palavra é sempre do Senhor. Ore comigo agora. Senhor, eu rejeito toda voz de incredulidade na minha mente. Eu creio que Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu decido renovar meus pensamentos e alinhar minha fé à tua palavra. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e que a doença não tem lugar em mim. Pela fé, tomo posse da cura que foi conquistada na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa oração e deseja tomar posse da cura, escreva aqui nos comentários: Eu creio na cura, e deixe também o seu nome para que possamos orar juntos por você. Quero que você reflita comigo sobre algo muito importante. A fé não é apenas um sentimento, é uma decisão. Muitas pessoas esperam sentir fé, como se fosse uma emoção que vem do nada, mas a fé é construída pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que, se você deseja realmente experimentar cura, precisa começar a alimentar sua mente com a palavra. Se você passa mais tempo ouvindo o diagnóstico dos médicos do que declarando o que Deus já falou, sua mente ficará mais inclinada para o medo do que para a fé. Não estou dizendo que você deve ignorar os médicos. Deus usa a medicina e muitos já foram curados através dela. Mas estou dizendo que você não pode permitir que a última palavra venha do homem. A última palavra é sempre do Senhor. Jesus, em seu ministério, realizou inúmeras curas. Mas você já percebeu que ele sempre dizia: A tua fé te salvou. Faça-se conforme a tua fé. A cura estava disponível pelo poder dele, mas só se manifestava quando a pessoa ousava crer. Isso nos leva a uma pergunta direta: como você tem treinado a sua mente para crer na cura? Talvez você já esteja tão acostumado com a dor que aprendeu a conviver com ela. Talvez você tenha aceitado a enfermidade como parte da sua identidade. Mas a Bíblia diz que a sua identidade está em Cristo, não na doença. O diabo trabalha com mentiras. Ele sussurra: Você não vai ser curado. Isso é para outros, não para você. Deus não se importa com a sua dor. Mas Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que você já foi curado pela obra da cruz. Renovar a mente é substituir cada mentira por uma verdade bíblica. Quando o pensamento vem: eu nunca vou sair disso, você responde com Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quando a mente diz: essa dor vai me destruir, você declara Salmo 118:17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E quero te desafiar a algo prático. Todos os dias, declare em voz alta pelo menos 3 versículos de cura. Isso é parte da renovação da mente. A fé cresce quando você fala a palavra. Não basta pensar, precisa declarar, porque as palavras liberam vida. Lembre-se de quando Jesus foi tentado no deserto. Ele não ficou em silêncio diante de Satanás. Ele respondeu dizendo: está escrito. É assim que você deve enfrentar a enfermidade, respondendo com a palavra. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu declarar, orar e mesmo assim não sentir nada? Deixe-me te dizer, fé não é sentir. Fé é decidir crer, mesmo quando nada muda de imediato. A cura pode se manifestar instantaneamente ou de forma progressiva, mas em ambos os casos ela já foi liberada na cruz. Quero compartilhar uma verdade que pode mudar sua vida. Você não é um doente tentando ser curado. Você é um curado defendendo a saúde que Cristo já conquistou para você. Essa é a mudança de mentalidade que Romanos 12:2 nos chama a ter. Vamos orar juntos agora. Senhor, eu rejeito todo pensamento de derrota, incredulidade e medo. Eu decido encher minha mente com a Tua palavra.
Eu declaro que a enfermidade não define quem eu sou. Minha identidade está em Cristo e em Cristo eu já sou curado. Espírito Santo, fortalece a minha fé e ajuda-me a renovar meus pensamentos todos os dias. Eu tomo posse da verdade da cruz e descanso no teu poder. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao ponto mais profundo dessa ministração. Entender que a cura não é apenas um milagre momentâneo, mas um estilo de vida em Cristo. Muitas vezes, as pessoas recebem oração, até sentem melhora, mas pouco tempo depois voltam a viver doentes, abatidas, aprisionadas. Por quê? Porque a mente não foi transformada pela palavra. Paulo nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Isso significa que mesmo após receber uma cura, se sua forma de pensar continuar a mesma, você pode voltar a se conformar com a doença. Mas se sua mente for constantemente renovada, você aprenderá a viver em saúde e não apenas correndo atrás da cura. Deus não quer que você viva dependendo de um milagre atrás do outro. Ele quer que você viva em uma mentalidade de vitória contínua. A Bíblia diz em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Perceba a ordem: saúde depende diretamente da sua alma, isto é, da sua mente e emoções. Quando sua mente é renovada pela palavra, seu corpo começa a alinhar-se com essa verdade. Pense em quantas doenças hoje são fruto da ansiedade, do estresse, da falta de perdão, do ódio guardado no coração. O corpo adoece porque a alma está doente. Mas quando você decide perdoar, liberar, descansar em Deus, renovar sua mente pela fé, até o corpo responde com cura e restauração. Jesus não curava apenas corpos, ele restaurava vidas inteiras. A mulher com fluxo de sangue, por exemplo, Marcos 5, não foi apenas curada fisicamente. Jesus a chamou de filha, restaurou sua dignidade, sua identidade. Ele não apenas estancou uma hemorragia, ele sarou uma alma ferida pelo desprezo e vergonha. Talvez sua dor hoje não seja só no corpo. Talvez você esteja ferido por dentro, com traumas, rejeições, mágoas que ninguém conhece. Quero te dizer, a cura de Cristo é completa. Ele cura o corpo, mas também cura a alma e o espírito. É aqui que entra a ousadia da fé. Você precisa decidir que não será mais escravo das memórias do passado, dos diagnósticos humanos, das dores que insistem em te acompanhar. Você precisa tomar posse do que já é seu. Em Efésios 1:3 está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Note que o texto está no passado, nos abençoou. A cura já foi liberada. Então, por que ainda não se manifestou totalmente? Porque a mente precisa ser transformada para acessar no presente o que Cristo já conquistou no passado. Hoje eu declaro sobre a sua vida: pensamentos de doença serão substituídos por pensamentos de vitória. Onde havia medo, haverá fé. Onde havia dúvida, haverá certeza. Onde havia dor, haverá testemunho de milagre. Quero te convidar agora a fazer algo profético. Coloque a mão sobre a parte do seu corpo que está enferma. Se for algo emocional, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu creio que o teu sacrifício na cruz já me deu acesso à cura completa. Eu rejeito toda mentira de Satanás e renovo a minha mente com a tua palavra. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e não há espaço para enfermidades aqui. Eu tomo posse da cura física, emocional e espiritual que já foi conquistada para mim. Toda dor, toda doença, todo fardo oculto, eu ordeno agora, saiam da minha vida em nome de Jesus. Eu sou livre, eu sou sarado, eu sou restaurado pelo poder da cruz. Amém. Agora respire fundo e declare em voz alta: eu sou curado em Cristo. Não importa o que você esteja sentindo, declare pela fé. A cura não depende das circunstâncias, ela depende da promessa.
Se você fez essa oração, escreva nos comentários: "Eu recebo a minha cura hoje", e deixe também o seu nome, eu quero orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa experimentar a cura de Deus. Inscreva-se no canal, porque juntos vamos crescer em fé e viver os milagres de Deus. Não se esqueça, a cura não é um evento, é uma jornada de renovação da mente. Todos os dias, alimente-se da palavra, declare a sua vitória, rejeite pensamentos de derrota e mantenha a sua fé firme. O milagre não está distante, ele já é uma realidade. Você só precisa crer e ousar tomar posse.